amigos sombrios, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer histórias de terror verdadeiras com policiais. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Seu apoio é muito importante para nós, que trazemos histórias baseadas em pesadelos reais. Também estamos entrando em uma nova fase, onde teremos narrações humanas dos vídeos, com o nosso locutor Galvão Júnior. Esperamos que gostem. Bora para o vídeo. A mão decepada. Eu sou um policial no sul de Goiânia desde os 23 anos. Em sua maior parte não é tão emocionante quanto dizem que é e vocês veem nos seriados. Não acontece muita coisa na minha cidade. Geralmente as piores chamadas são de perturbação ou um roubo ocasional, com algo um pouco mais sério de vez em quando. Eu já fiz praticamente todos os turnos possíveis, passei minha temporada no turno da noite e certamente houveram mais chamadas estranhas durante o turno da noite do que o turno do dia. Mas uma vez, quando eu estava trabalhando no turno da noite, não recebi nenhuma chamada. Eu estava apenas dirigindo na BR-153 sem iluminação pública e com um mato dos dois lados entre Anápolis e Goiânia, seguindo para meu bairro, Nova Suíça. Era um trecho de 62 quilômetros. Foi quando eu vi o reflexo de luzes traseiras se aproximando subitamente no lado direito da estrada, na mata. Conforme eu me aproximava, vi que a porta do lado do motorista estava aberta. Comecei a desviar para o mato enquanto diminuía a velocidade para ver se o motorista precisava de ajuda. Neste momento, eu vi alguém sair do carro, ficar ao lado da porta por um segundo e então começar a correr para a mata. Eu usei o rádio e dei código para uma pessoa ou veículo suspeito e, em seguida, saí do carro com a minha lanterna acesa e minha arma na mão. Apenas no caso de ser algo perigoso. Nessa situação, eu tinha que estar prevenido. Cheguei à porta da frente do carro e olhei para dentro, esperando ver alguém sentado lá, mas o carro estava vazio. Havia um cheiro muito forte vindo de dentro do carro. O cheiro de um animal em decomposição. Gritei em direção ao mato perguntando se alguém estava lá e precisava de ajuda, e me aproximei da linha das árvores, movendo a lanterna, mas não vi ninguém. Voltei ao carro para dar uma olhada mais de perto e no lado do passageiro haviam lenços ensanguentados e papel toalha no chão, no banco traseiro também. Eles estavam encharcados de sangue, todo o papel estava vermelho escuro. Em algum momento, enquanto eu estava olhando dentro do carro, ouvi passos dentro da mata. Me virei com a lanterna e gritei para que saísse de lá com as mãos para o alto, onde eu pudesse ver. Não saiu ninguém. Algo estava se escondendo lá e isso foi confirmado quando ouvi uma voz grave em algum lugar além das árvores e arbustos. Eu não fazia ideia do que a voz disse. Respondi dizendo: "Mostre-se! Você está ferido?" Eu estava me preparando para sacar minha arma enquanto caminhava para um pouco mais perto. Repeti a pergunta: "Você está ferido?" Nenhuma resposta. A voz que eu ouvi antes não parecia uma pessoa em dor sangrando. Além disso, por que alguém correria para a mata ao ver um carro da polícia? Algo estava muito estranho. Voltei para o carro e pedi reforços. Percebi enquanto investigava o carro mais de perto que ele não tinha placas e quando voltei para o banco traseiro, encontrei algo que quase me fez vomitar de choque. Havia algo pesado embrulhado em papel toalha ensanguentado. Desembrulhei com minhas luvas e encontrei uma mão decepada. Levei um segundo para perceber o que era, porque estava completamente vermelha e encharcada de sangue. Agora essa situação foi de 5 para 10 em perigo. Passei ao rádio avisando que havia possível assassinato e precisava de reforço. Voltei e liguei as luzes da minha viatura para ajudar os outros policiais a identificarem minha localização com mais facilidade. Quando o reforço chegou, fizemos uma busca minuciosa na mata em busca de possíveis pistas de sangue e nada. Não havia nem mesmo trilhas de sangue saindo do carro, o que significava que a mão e o sangue nos lenços que encontrei não eram da pessoa que vi correr para a floresta. A unidade canina teve que vir e procurar pistas. Depois de horas e horas gastas na busca, nenhuma pista foi encontrada. O veículo apreendido havia sido relatado como roubado por um morador de Aparecida de Goiânia, que disse não ter ideia de quem poderia ter roubado seu carro. As impressões digitais foram coletadas do volante e o teste de DNA foi feito na mão decepada. Não houve nenhuma correspondência com qualquer pessoa no banco de dados. Até hoje, nunca houve nenhum progresso em descobrir quem era o motorista daquele carro,
e muito menos a quem pertencia aquela mão decepada. Ponto 2. A velha assustadora. Meu parceiro e eu somos designados para uma unidade no departamento que lida com monitores de tornozeleiras. Caso alguma seja desativada ou saia dos limites, temos que interceptar e conduzir seu usuário para o distrito. Uma noite, enquanto procurávamos alguém que havia fugido do programa, seguimos sua última localização conhecida até uma área um tanto suspeita da nossa cidade. A maioria das diligências e paradas são rotineiras, mas essa foi perturbadora desde o início. Meu parceiro foi até a porta da frente, enquanto eu fiquei de guarda na lateral da casa, mantendo meu foco nele e na movimentação. Depois de bater na porta, pudemos ouvir movimento lá dentro. Quando a porta se abriu, uma mulher de meia idade assustadora me olhou diretamente. Não havia como ela saber onde eu estava posicionado. Eu não estava à vista de nenhuma janela na frente ou na lateral da casa. O estranho foi que a maioria das pessoas responderia a pessoa na porta da frente, e não olharia primeiro para o lado da casa. Após nos identificarmos, ela nos deixou entrar, depois que perguntamos se ela conhecia Araceli, a pessoa que estávamos em busca. Ela murmurou algo indicando que Araceli estava ali. As coisas saíram de 0 a 100 imediatamente, pois ela se jogou de mãos e joelhos no chão e começou a rastejar, gritando por Araceli. Esta senhora claramente tinha problemas mentais e presumimos que Araceli fosse sua cuidadora de alguma forma. Sabíamos que a situação estava estranha, mas começamos a procurar na casa. Enquanto a mulher gritava por Araceli, ela nunca se levantou. Apenas estava nos seguindo, rastejando pelo chão, de forma semelhante a Megan de O Exorcista. Devia ser por volta das 8 da noite e estava escuro lá fora. Dentro da casa havia apenas uma luz acesa, não havia TVs nem eletrônicos de qualquer tipo. A casa tinha um clima estranho e o layout desta casa antiga tinha cerca de 4 quartos e 2 andares. Cada vez que saía de um cômodo, parecia que estava em uma parte diferente da casa, como se estivéssemos entrando em algum tipo de fenda dimensional. A mulher às vezes estava bem atrás de mim sem fazer barulho. Eu estava começando a questionar como tudo isso era possível. Em certo momento, ambos subimos as escadas que pareciam ser do andar superior com quartos, ou talvez um banheiro no topo das escadas. Ao tentarmos abrir a porta inicialmente, ela não se moveu. Parecia que estava selada de alguma forma, como se tivesse sido pintada e a tinta tivesse secado nas frestas. Depois de fazer um esforço, a porta se abriu, revelando um sótão, não quartos. Se você se lembra de Atividade Paranormal, quando o cara encontra uma foto de sua esposa e filho no isolamento, era mais ou menos assim. Não havia nada além de espaço de armazenamento, isolamento e uma lâmpada antiga com um cordão pendurado nela. A mulher apenas ficou sentada na parte inferior das escadas, nos observando e gritando por Araceli. Depois de parecer que estávamos há mais de 1 hora procurando Araceli nessa casa, entramos em quartos que jurava que tinha acabado de deixar. Decidimos encerrar a busca. Quando estávamos saindo, a mulher ficou parada bem na frente da porta, nos encarando. Segundo nossas ligações para a central e para o momento em que encerramos, só tivemos lá por 33 minutos. Mas não parecia que havíamos ficado lá por mais de 1 hora ou 2. Não sei o que era mais perturbador. O fato de ser tarde da noite, a mulher gritando o nome Araceli e rastejando de 4, ou o fato dela estar parada na porta da casa, nos encarando quando saímos. Nunca mais voltamos àquela casa e nem encontramos Araceli. A morte combinada. Minha família e eu morávamos no Paraná. Não surgem muitas histórias dessa região. E a que estou prestes a contar nos faz sentir aliviados por isso. Meu primo, a que todos chamam de Beto, era policial há 5 anos. Ele entrou para a força com os olhos brilhando de esperança e otimismo, assim como os muitos fazem. Pode soar piegas, mas ele realmente queria fazer a diferença e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Um dia, eles receberam um alerta de uma casa em Ponta Grossa. Segundo Beto, era um lugar que as pessoas achavam que estava abandonado há anos, o que dá uma ideia do estado em que a casa se encontrava. De qualquer forma, quando eles chegaram no endereço, um homem mais velho estava sentado nos degraus do lado de fora da casa. Beto e o outro policial se aproximaram dele e ficaram espantados ao verem
que o homem estava chorando, ou melhor, soluçando, e também murmurava algo para si mesmo sobre como era horrível. Era horrível. Eles tentaram questionar o homem, mas ele estava completamente transtornado. Não demorou mais que alguns segundos para perceberem que o pobre homem estava em choque. E enquanto seu parceiro chamava outro carro, Beto sacou sua arma e decidiu entrar na casa. O cheiro dentro da casa era extremamente nauseante. Ele me disse que a cozinha e a sala estavam completamente destruídas. Estava claro que os donos da casa eram acumuladores, com panelas e frigideiras empilhadas quase até o teto, comida estragada espalhada pela mesa, e embalagens de comida para a viagem espalhadas pelo chão. Um cenário nojento. Como manda o procedimento, Beto gritou para ver se alguém responderia. Silêncio. Ele me disse que, mesmo com toda sua formação e experiência ao longo desses 5 anos, sua frequência cardíaca já estava acelerada. Com a arma pronta, ele verificou a sala de estar e não encontrou ninguém. Ele seguiu pelo corredor onde o cheiro estava ficando cada vez pior. Justo quando se tornou insuportável, ele cobriu a boca e o nariz e abriu a porta que se suspeitava ser de um quarto. Na cama, haviam 2 cadáveres com a pele cinza e coberto de moscas. Beto decidiu se aproximar para dar uma olhada mais detalhada, uma decisão que ele diz que se arrepende desde então. Um dos cadáveres era masculino e o outro feminino. A pele de seus ossos já estava começando a cair e as moscas voavam para dentro e para fora de suas bocas. Larvas caíam de todos os lados, algumas pousavam e ficavam sentadas em seus globos oculares. Quando Beto examinou o cadáver da mulher, ficou horrorizado ao descobrir que ela estava segurando um corpo ainda menor, um bebê morto. Foi só quando uma barata grande saiu da boca do bebê que Beto saiu correndo da casa e vomitou suas entranhas nos degraus onde o homem havia estado sentado. Foi quando os outros carros finalmente chegaram e eles puderam fazer uma inspeção mais detalhada. O homem mais velho que Beto e seu parceiro conheceram quando chegaram na casa era um ex-colega de trabalho e amigo do homem morto. Eles tinham trabalhado juntos em uma empresa farmacêutica do estado, Prat e Dona Dulce. O homem não havia aparecido por mais de 1 mês no trabalho e ele foi à casa dele para ver se estava tudo bem. O pobre homem foi o primeiro a ver aquela cena horrível. A história que eles conseguiram reunir foi que o marido e a esposa, em algum momento, se tornaram viciados em drogas há cerca de 1 ano. Eles começaram a abusar de maconha e crack juntos, e a dependência cresceu até começarem a usar heroína injetável e a cheirar cocaína. Sua filha, que tinha apenas 2 anos, morreu de negligência. Quando o marido e a esposa descobriram o cadáver da criança, finalmente quebraram esse transe e, em um momento de desespero, decidiram se matar. O legista encontrou heroína suficiente em seus corpos para matar os 2. Beto ainda está na polícia, mas ficou traumatizado demais depois disso. Ele tem ido à terapia e conseguiu controlar a ansiedade, mas ele diz que ainda tem pesadelos com o cadáver daquela pobre criança. E em seus pesadelos, o bebê ainda está chorando. Conto 4. A mulher decepada. Roberto era um policial que todos na vizinhança de Itaquera adoravam. Gentil e muito prestativo, ele acompanhava as crianças que iam para a escola pela estrada da fazenda, uma rua conhecida que é o caminho para o Hospital Santa Marcelina e também para o Parque do Carmo e o Colégio Cidade de Hiroshima, onde o jovem Juninho estudava. Juninho era um garoto muito arteiro e junto com Pierre, Marcos, Humberto e Miriam, aprontavam pelo bairro. Coisas de criança mesmo, como tocar campainha e sair correndo, invadir a quadra do Hospital Santa Marcelina para jogar bola e, para desespero de seus pais, fumar escondido. Esses atos eram repreendidos por seus pais, mas só quem teve crianças dessa faixa etária, todos entre 12 a 14 anos, sabem como é complicado. Um dos lugares que eles costumavam ir era na padaria que fica na esquina da estrada da fazenda com a rua Santa Marcelina. É nesta padaria que é servida a menor coxinha do bairro, e o Roberto parava sua viatura no estacionamento e tomava seu café acompanhado da famosa coxinha, todo final de tarde. Naquela época, o Roberto trabalhava sozinho em sua viatura, que tinha o prefixo terminado com o número 666, e muitos de seus colegas zombavam dele, dizendo que ele era o policial da besta.
A rotina de Roberto era essa, e como fazia a ronda dos hospitais e das escolas da região, não tinha grandes problemas. Mas naquele dia algo estava diferente. Em frente à padaria surgiu um buraco, e como era época de chuvas, muitos carros que passavam por ali tiveram suas rodas quebradas. O senhor Pascoal, dono da padaria, e o senhor Tadashi da farmácia ligaram várias vezes para a prefeitura, mas estamos falando de uma zona leste de São Paulo no final dos anos 70. Não havia metrô e muito menos o estádio do Corinthians. Era apenas mais um bairro dormitório. Por volta das 5 horas, Roberto estava tomando seu café como fazia todos os dias, quando a turma de Juninho passou em frente da padaria. Eles andavam de bicicleta. Juninho, suposto líder, ia na frente, e sem saber do buraco, bateu a roda da frente de sua BMX Monarch e caiu quase nos pés do policial Roberto. Bom, ele teve uma fratura de punho ao colocar a mão para proteger a cabeça. Naquela época, nem cinto de segurança era obrigatório, quanto mais capacete em bicicleta de criança. Roberto, Pascoal e Tadashi socorreram o garoto. Sua bike ficou destruída. Em um momento de raiva, Tadashi colocou um paralelepípedo dentro do buraco com um pedaço de madeira e um pano para sinalizar aos motoristas sobre o perigo. O policial Roberto prestou todo atendimento e se ofereceu para levar Juninho para casa e falar com seus pais sobre o acidente. Juninho estava com medo de sua mãe por ter destruído a bicicleta e das consequências. Roberto colocou a bike na viatura, pegou Juninho e foi até a sua casa, que ficava a uns 300 metros da padaria. Era bem perto mesmo. E chegando lá, Roberto chamou a dona Ana Maria para conversar. Neste momento, um caminhão estacionou um pouco à frente da padaria, depois do buraco, para descarregar carne. Era um caminhão grande, um Mercedes 1313. Para descarregar, eles estacionaram metade do caminhão na calçada e outra metade na rua. Isso deixava o caminhão mais alto, por volta de 1,20 m do chão. E, de repente, surge um Passat prata, modelo da Volkswagen, com 3 pessoas dentro. Um homem ao volante, uma mulher no banco da frente e outra no banco de trás. Eles estavam voltando do parque do carro. O homem estava fumando e, ao se virar no banco de trás para dar um cigarro à mulher, sentiu o carro batendo no buraco. Com isso, ele perdeu o controle e o lado da passageira bateu na traseira do caminhão frigorífico. Isso foi o suficiente para o Passat ficar conversível. O homem conseguiu se abaixar, a mulher do banco de trás e da frente não. O teto do carro foi aberto como uma lata de sardinha e a cabeça da passageira de trás foi semi-decapitada, pois ficou presa pela pele, caindo em suas costas. O carro, devido à velocidade, continuou andando por quase 300 metros, com o torso da mulher sentado jorrando sangue. O carro parou exatamente em frente da casa de Juninho, que ouviu o barulho e viu aquela cena grotesca de um carro andando com um corpo sem cabeça jorrando sangue. O policial Roberto imediatamente tentou socorrer os outros 2 ocupantes, mas apenas o homem se salvou com ferimentos leves. A moça do banco do passageiro teve uma parte do teto cravada em seu peito como uma espada. Ainda estava viva quando Roberto tentou socorrê-la, mas quando tiraram a lata de seu peito, o coração parou. Roberto nunca mais tomou café naquela padaria e Júnior se transformou em um escritor de contos de terror. Bem, amigos sombrios, e assim terminamos nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse novo modelo de narração e que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos fortalecer o canal Universo Sombrio, que é feito de pesadelos reais. Se você chegou até aqui, é porque superou seus medos. Mas o pesadelo ainda não acabou. Assista os vídeos do Universo Sombrio em nosso canal. Ah, e se gostar de propaganda e marketing, experimente conhecer o canal da Umbrella Propaganda e conheça as mais inusitadas histórias da publicidade mundial. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.